Eu peço licença para ler uma frase dela que eu acho que pode resumir um pouco desse meu problema e desse problema que me provocou. Então, ela fala: o anarquista ou a anarquista, enfim, ambos, são perigosos para a sociedade não porque pregam violência e dinamite, mas porque se tornam conscientes de si próprios. Fiquem à vontade, sejam todos bem-vindos. Esse é o quarto episódio do programa Conversas Libertárias, um programa que é produzido em parceria com o canal Aqui Se Faz História, o LPPE, que é o Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino, e o NEPAM, Núcleo de Estudo de Pesquisa sobre Anarquismo e Cultura Libertária. No programa de hoje, temos a imensa satisfação de receber e entrevistar a Larissa. Larissa, seja muito bem-vinda. Primeira coisa que eu quero te pedir é que você fique à vontade e também se apresente, por favor. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ingrid. Eu saúdo esse projeto, felicito vocês. Eu acredito que a academia e a pesquisa não são desvinculadas da vida e da militância também, então acho importante fazer essa ponte. E, bem, me apresentando um pouquinho, embora meu ofício seja de historiadora, eu fui transitar por caminhos interdisciplinares ou transdisciplinares. Então, a pergunta que norteia um pouco a minha pesquisa é de que forma a construção do conceito que a Emma Goldman traz, que é o conceito de individualidade humana, vai se apropriando de referenciais de um filósofo do século XIX, chamado Max Stirner, e de um dramaturgo também desse século, que foi o Henrik Ibsen. Então, a minha pergunta para sintetizar é por que Emma Goldman foi buscar nessa filosofia do Stirner e nesse teatro social moderno do Ibsen elementos para pensar uma sociedade outra. Esse conceito de individualidade humana surge desenvolvido na obra O Indivíduo, Sociedade, Estado e Outros Ensaios. E pode parecer uma questão sem saída, essa conciliação da individualidade com a humanidade, mas o anarquismo e feminismo de Emma Goldman são sem adjetivos, são antidogmáticos, supõem essa autoafirmação das singularidades em um coletivo que não é uniformizador. É justamente porque a subjetividade não se autorrenuncia, não se autoabnega, que a humanidade poderia se formar livremente em todo esse seu potencial vital. Ela gosta muito de falar de uma imanência da natureza, algo que não seria dado por um destino transcendente, divino, mas construído através do potencial vital da própria humanidade em diálogo com a natureza. Então, a minha pesquisa é uma pergunta de por que essa filosofia da vida em perene revolta foi incitar Emma Goldman a falar de uma revolta social que, primeiramente, é cênica, porque a arte é ensaio para a vida e vice-versa. E esse fazer artístico, que é uma experiência de rebelião, de fabulação de vidas outras, vai aparecer na obra de Emma Goldman com uma força muito notável. Eu peço licença para ler uma frase dela que eu acho que pode resumir um pouco desse meu problema, desse problema que me provocou. Então, ela fala: o anarquista ou a anarquista, enfim, ambos, são perigosos para a sociedade não porque pregam violência e dinamite, mas porque se tornam conscientes de si próprios. Então, essa minha investigação vai em direção às leituras de cabeceira da Emma Goldman para descobrir, para desvelar
articulações de outros tipos de mediação entre as pessoas. Ela fala em uma emancipação que começa na alma e se espraia para a formação de laços anti-autoritários entre as pessoas. Mas por que a filosofia e por que o teatro? O Max Stirner, que ela leu com muita avidez, desconstrói conceitos cristãos, desconstrói conceitos homogêneos como de humanidade, racionalidade, conceitos modernos que foram, mesmo que a sociedade tenha se tornado mais racional, são conceitos religiosos que ele vai demolir. E o Henrik Ibsen, para ela, destrói os pilares corroídos da sociedade, porque ele traz nas peças um desmascaramento dos deveres sociais, dos papéis de mãe, esposa, político. Então, e ele era um inimigo tenaz do Estado. Então, Emma Goldman leu essas obras e muitas outras e tentou conciliar o que ela chama de instintos individuais com instintos sociais. Como todo anarquismo é social e a revolta individual ela é a base dessa revolução social, não tem como desvincular as duas coisas. Por isso que não tem como falar que Emma Goldman foi anarquista individualista ou anarco-comunista. Ela foi as duas coisas, ela foi mais do que isso. Ela dialogou, ela transitou entre esses polos, digamos assim. Então, as fontes que eu utilizo são basicamente a autobiografia dela, que é um calhamaço, e Vivendo Minha Vida, que foi traduzida pela L. Dopa, de 1930. Os livros O Significado Social do Drama Moderno, de 1914, que é uma obra transnacional por excelência, porque ela traz peças, traz análises de peças teatrais de vários países. E critica muito porque os Estados Unidos não conseguia fazer um teatro social. E aí tem os discursos publicados na revista Mother Earth, que ela foi uma das cofundadoras. Enfim, foi um periódico que agrupou vários estratos sociais, várias pessoas que transitavam entre fazer artístico, a cena política e a cena da educação também. E fontes adicionais são O Único e a Sua Propriedade, do Max Stirner, que é um manifesto. Eu considero um manifesto dinamite, porque ele dinamita tudo, né? Não sobra nada. E ele fala que no nada ele funda o manifesto dele. Então, é bem isso. E as peças Um Inimigo do Povo e Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen. Então, mais ou menos seriam essas as fontes. Eu acredito que a Emma Goldman ela traçou rotas transnacionais mesmo. Ela nasceu na Lituânia, depois imigrou para São Petersburgo, depois foi para os Estados Unidos. O discurso que ela fazia não foi algo espontâneo, ela trabalhou muito intelectualmente com essa palavra. Ela fala na autobiografia dela que foi muito árduo esse contato com as outras pessoas, essas exposições públicas. Mas ela foi cada vez mais conquistando um público que ia nessas conferências, nesses discursos. E eu acredito que a relevância dela para o anarquismo é que ela traz também um diálogo com outras mulheres no campo intelectual, e ela vai tecer laços com pessoas também que não eram anarquistas. Então, acho interessante ressaltar isso, que a propaganda dela não era só para pessoas anarquistas, era para várias camadas sociais, vários círculos sociais. E outra coisa que eu acho interessante é que ela traz biografias de mulheres para a cena pública
e isso seria para ela uma propaganda pela própria existência. Então, a própria existência dessas pessoas já seria um combate anarquista. A gente já se encaminhando para a última pergunta, eu queria que você aproveitasse, falasse, né, exatamente para o público que nos ouve, a relevância, né, de fazer pesquisas desse tipo e justamente também levantando um pouco mais sobre as trajetórias dessas pessoas, né, que tiveram um papel relevante para a história do movimento anarquista. Eu acho que o nosso contexto, nesses tempos neofascistas, a Emma Goldman lembra que o papel do governo, da autoridade, foi nulo, sempre foi nulo para a nossa emancipação. Ela vislumbrou o liberalismo, o comunismo, o fascismo, e isso fez com que ela valorizasse cada vez mais o papel da subjetividade, das pessoas em si, sem mediações, sem depositar esperança em um governo, um sistema, um ideário transcendente. Então, acredito que a relevância social, ela faz essa costura entre vida e revolução, vida, revolução e arte. Então, acho que essa é a maior relevância social, é mostrar que essa segurança, né, que a gente tanto busca em dispositivos externos, não é uma segurança, é uma ilusão. Ela busca esse desenvolvimento humano através de amizades que revelam essa ética. Então, é bem a ética das amigas que a Emma Goldman cultivou. Ela fez laços com as pessoas e rompeu com molduras, pedestais, representações. Não é a arte canônica que importa para ela. Para ela, o gesto artístico de romper com as convenções sociais e também da própria arte já é um fazer anarquista. Então, acho que é mais ou menos isso. Acho muito obrigado, muito interessante. Obrigada. Muito legal sua entrevista, Larissa. Fico muito feliz de ter aceitado o convite, de ter vindo aqui falar e conversar com a gente. Muito legal mesmo. Bom, destaque final, fica à vontade para você quiser falar, fazer suas últimas considerações. E, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado, ter feito fazer parte aqui, né? Vai contribuir aqui com as conversas libertárias, né? Eu tenho que agradecer muito pelo convite. A Ingrid foi muito generosa, acolhedora, você também, Bruno. E eu amei o projeto, estou muito instigada porque muitas vezes esse trabalho de pesquisador é solitário e muitas vezes a pesquisa acadêmica é vista como algo supérfluo, como algo que não é uma luta também. E eu não vejo assim, eu não vejo essa desvinculação, eu não, enfim, eu acho que você trazer essas ideias para as pessoas que estão no seu cotidiano já é algo importante. Então, acho que esse programa, esse projeto vai ser incrível e já estou querendo ver os outros para me inspirar também, para não ser tão solitária essa jornada. Obrigada, Bruno, Ingrid, muito obrigada mesmo. Que legal. Nós aqui agradecemos mais uma vez. Ver se volta no futuro para poder falar a sua pesquisa em si, né, a concretização dela e os resultados. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhe se possível. E até isso, a gente volta até a próxima quinta. Um abraço. Um abraço, Larissa. Um abraço. Arriba lo poder del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución.